Mas a regulamentação não traz qualidade, Marco. É uma atividade muito complexa. Então és a pessoa ideal para a gente falar sobre o assunto. Quando tens uma empresa muito grande, ela também não olha para mercados muito pequenos. Ui, a frigideira está com umas perguntas. Hoje, por 35 euros, não arranjamos ninguém para fazer vindimas. Mas pronto, vais ficar sem E emprego. hoje há muita regulamentação. E se a União Europeia acabar? Nós temos que ter uma medicina que atua sobre a prevenção. Pronto, isso é um absurdo, não é? Quer dizer, E é uma inovação, não é? os compradores também estão concentrados. Isso é um desequilíbrio do ecossistema. Que vai ser claramente o futuro. Marco, hoje vamos falar de plantas, malta. Vamos falar sobre genética. Vamos Plantas falar verdes, não é plantas aquelas verdes. plantas de arquitetura. Eu gostava de começar pelo tema do património genético das plantas, porque as plantas têm um património genético superior ao dos humanos, na verdade. No fundo, é aquilo que compõe, que também nos compõe a todos nós, seres vivos, que temos os tais genes que vamos herdando dos nossos avós, dos nossos pais. E as plantas também têm o seu património genético, também têm os seus genes e que lhes também confere várias capacidades. E naquilo que é a nossa atividade, a agricultura é realmente uma atividade historicamente ancestral, com muitos anos, que foi muitas vezes algo primária, digamos assim. Hoje em dia, e quando estamos aqui em pleno século XXI, em 2025, há novos desafios e podemos também aproveitar esse património genético, porque nem todos os genes depois se expressam, e se nós conseguirmos ativar essa expressão, é um pouco como nós, pessoas, conseguirmos aquelas características que temos, fazer ativar as características positivas que possamos ter, às vezes saem mais as negativas, não é? As plantas é igual, se as conseguirmos ativar, podemos ajudá-las a exprimirem mais aquilo que pode ser o seu potencial produtivo ou o seu potencial até qualitativo. Portanto, estás a dizer é que o património genético, no fundo, né, nós temos o ADN, não é? Tal como as Exatamente. plantas também têm. Portanto, tem uma data de genes. Esses genes são, no fundo, são smart contracts, para quem conhece o termo em Web3, em que, com base em determinados inputs, vão produzir determinados outputs. E esses genes estão nas nossas células e, consoante determinadas condições, eles são ativados, não é? Portanto, nós, com as várias coisas que nós temos no nosso corpo, ativamos diferentes genes. Mas eu gostava de perceber um bocadinho melhor uma coisa. Tu dizes que é património genético das plantas, as plantas têm património genético mais rico que os humanos, não é? Estamos a falar em plantas no plural, ou seja, é a soma das plantas, ou estamos a falar por cada planta ter um património genético mais complexo que o humano? Estamos a falar do universo, não é? Aqui do global. do global das obviamente. plantas, sim. A verdade é que temos perdido essa diversidade. Na verdade, tenho aqui um número que é 75% da diversidade genética agrícola foi perdida desde 1900, segundo a FAO. Ou seja, a diversidade Agrícola, agrícola, porque não é das isto plantas todas. tem a ver com a produção em massa, não é? De alimentos e a Ou seja, agricultura nós não intensiva. aí não estamos a falar de perda de biodiversidade, que também aconteceu. Estamos a falar ao nível agrícola, não é? Ou seja, Acaba por haver de muito facto, aquela tendência da monocultura, não é? Chamemos Exato. assim. é A massificação. monocultura. E que, Monocultura. Que é exatamente uma coisa que nós combatemos, por exemplo, para dar um exemplo prático. Na Silveira, portanto, a aldeia que nós estamos a reconstruir na Serra da Lousã, um dos nossos grandes objetivos é a regeneração. Aliás, a Silveira é uma Regeneration Village. Isto porquê? Porque nós temos vários hectares de floresta e esses hectares de floresta têm um problema. É que não são uma floresta. São uma monocultura. Ou uma Ou bicultura, neste várias caso. monoculturas. Neste caso é uma bicultura, que é o quê? Eucaliptos e acácias. Portanto, são duas espécies invasoras que têm um material genético, digamos, que as faz crescer também muito temos rápido. pinhal, também temos uma parte em pinhal e outra em carvalhos. Pronto, mas essa parte ainda é boa, não é? Mais ou menos. Na parte do pinhal é o mesmo problema porque é Quando é monocultura. só uma monocultura, exatamente. E portanto, estas espécies invasoras não deixam as outras espécies crescer e no fundo tu perdes biodiversidade e portanto deixa de ser uma floresta, porque uma floresta tem que ter diversidade e passa a ser uma monocultura, né? Portanto, não é só na agricultura intensiva. E na verdade, estas monoculturas nasceram também desta nossa técnica de agricultura de monocultura, em que plantamos eucaliptos porque é a única forma de nós tirarmos rendimento da floresta, que é um dos objetivos na Silveira, é nós provarmos que é possível tirar rendimento da floresta sem ser a plantar eucaliptos e a cortar eucaliptos para papel, madeira, seja o que for,
mas também haver outra diversidade, e essa diversidade nós conseguimos tirar valor para a sociedade humana. É curioso tu dares o exemplo da silveira, porque em termos de riqueza de espécies, não é? Onde nós observamos maior riqueza de espécies onde não há árvores, por incrível que pareça. Ou seja, que são aquelas zonas que se desenvolveram mais livremente, não é? Portanto, ou seja, Sem mais, tanta mais intervenção. espécies arbustivas, mais outras espécies vegetais. Sim, porque também as árvores, quando crescem muito altas, depois dão muita sombra e não permitem. Portanto, idealmente. Sobretudo quando são monoculturas. Exato, até porque uma das regras da permacultura, vocês conhecem permacultura? Nós aplicamos técnicas de permacultura, agricultura sintrópica, coisas desse género, e uma das regras tem a ver com a verticalidade. Ou seja, tu tens essencialmente três categorias, que é as árvores, que são altas, depois as árvores de médio porte, ah, ou arbustos, Exato. e depois as ervas e as coisas que estão na Mais à base, né? superfície. À superfície. E se tu não tens esta verticalidade numa floresta, ela torna-se menos diversa, menos rica, né? E portanto, se Completamente. tiveres só árvores, acontece isso, só tens as altas. Mas esta questão da diversidade genética e perdermos a diversidade genética das plantas por causa da agricultura, na verdade foi o que nos permitiu alimentar o mundo todo, né? Essa é uma das questões, e sem esquecermos também que quem estudou, ou hoje atualmente é diferente, mas no meu tempo, quando íamos para áreas agrícolas, para engenharias agrícolas ou agronómicas, havia um professor que dizia que a agricultura era a arte de empobrecer alegremente. Ui. E portanto também temos que casar isto com uma realidade que eu acho que estamos aqui no sítio certo, que é também entendermos que a agricultura não pode ser a arte de empobrecer alegremente. Tem que ser também uma atividade, e quando falamos de uma atividade económica, é óbvio também que muitas vezes o agricultor, que é um empresário, também tem que tomar as suas decisões e orientar a sua exploração na busca daquilo que todas as empresas buscam e procuram para sobreviver, que também é a obtenção aqui do seu rendimento, não é? E do seu lucro. Portanto, quando somamos duas coisas, uma que é a necessidade de alimentar o tal planeta que está constantemente a aumentar a população, exceto talvez aqui na Europa, não é? Que batemos com outros problemas, mas por outro lado temos que alimentar essa população com menos terra agrícola e com menos superfície agrícola útil, e ao mesmo tempo cumprir também com a lei básica da atividade económica, que é também que o agricultor chegue ao final do seu exercício e ganhe dinheiro, não é? Mas isso é curioso o que estás a dizer, porque isso leva-me a uma observação que é o seguinte. Se nós temos repara, o propósito do agricultor pode ser ganhar dinheiro, tal como de qualquer atividade económica, mas eu acho que cada vez mais agricultores vão percebendo que esse não é o único seu propósito e que não pode ser o seu principal propósito, não é? Completamente. Portanto, sem ter que, ou seja, a produção agrícola pode gerar outro tipo de valores sem ser o valor económico, sem ser o valor financeiro, porque quando tu tens uma preocupação ao nível, por exemplo, de ter uma agricultura biológica, ou seja, ter qualidade no produto, ou seja, as pessoas cada vez apreciam mais a qualidade do produto. Cada vez há mais preocupações, cada vez há mais pessoas com preocupações em termos daquilo que comem, não é? Qual é a sua alimentação, ter uma alimentação saudável, E quando falas de qualidade, desculpa, é, por exemplo, diversidade de nutrientes, né? diversidade de nutrientes, não ter produtos químicos, não é? Portanto, ou seja, Nocivos para a saúde. ter fertilizantes que sejam fertilizantes, ou sejam usados fertilizantes biológicos, chamemos assim, não é? Uhum. E vão perceber, os agricultores, ou começam a perceber, que essas apostas são, embora sejam apostas mais caras do ponto de vista de produção, e aí é a questão que se coloca um bocadinho essa, mas também são caras porque são menores em termos de oferta, não é? Em termos de oferta de ferramentas, diremos assim, para que ela possa ser feita, na verdade, traz muito mais valor depois, também sob o ponto de vista económico. Ou seja, ter um propósito em termos de exercício da atividade agrícola que não seja só o lucro, que seja efetivamente uma aposta na qualidade, pode trazer mais benefícios do que aqueles que levam a que depois os agricultores empobreçam alegremente, não é? Pois, mas acho que também volta àquilo que estamos a falar, Marco, que é, na verdade, 1 hectare de agricultura intensiva pode produzir até 10 vezes mais
do certo. que 1 hectare de agricultura tradicional. Vamos ver, eu também acho que é importante desmistificarmos algumas coisas, muito honestamente, que têm que ver com, às vezes, quando nós ouvimos falar em agricultura intensiva, por vezes, a população que nem sempre está ligada à agricultura, digamos que pode ser um termo que assusta um pouco. Intensivo, achamos logo que há aqui algo. Há intensidade. Exatamente, ou Pois. seja, há Há intensidade, volume. pronto, sem que há a procura, obviamente, de otimizarmos a área que estamos a explorar, de otimizarmos também a eficiência do que estamos a fazer. Ou seja, quando eu estou a fazer uma determinada cultura e a investir energia, a investir capital, a investir mão de obra, a investir uma série de coisas, se no final eu não colher nada nesse hectare de terra, sendo intensivo, ou sendo, se queremos chamar assim, ou sendo extensivo, ou sendo mais tradicional, como queiramos chamar, no final estou, até numa perspectiva de sustentabilidade, estou a investir energia, estou a pôr inputs, estou a pôr recursos, sejam eles quais forem, e no final, se não colher nada, há aqui uma brutal ineficiência do nosso sistema, que tem custos também para a tal sustentabilidade que todos procuramos, também do planeta, de tudo o que está aqui à nossa volta. Portanto, eu penso que nós também temos de ter aqui, algum cuidado, porque muitas vezes também eu sinto isso com pessoas amigas que não são da nossa atividade agrícola e que às vezes olham para estes termos, pós-fertilizantes, que carinhosamente chamam de químicos e que por químicos ficamos todos logo a visualizar uma série de coisas negativas, mas temos de terem atenção que hoje há muita regulamentação, quer para o agricultor, quer para também todas as indústrias que estão neste. Mas a regulamentação não traz qualidade, Marco, na Mas, agricultura. mas traz limitações, Traz traz. limitações, mas não traz qualidade. Não sei se traz, repara, em Portugal nós temos 300 mil hectares certificados para a agricultura biológica. Isto, dados de 2023. Essas certificações permitem que essas quintas ou esses locais que produzem comida tenham produtos biológicos ou alimentos biológicos que na verdade têm 69% menos resíduos de pesticidas e Mas tem outras pesticidas. Ou seja, eles são biológicos, mas têm pesticidas na mesma, mas tem têm menos. químicos na mesma. É aquela coisa, eles vão deixar, antes de colher o fruto, durante 15 dias, ou não sei o quê, deixam de aplicar a produtos químicos e já é considerado biológico. Não é Não, assim. não. Ou seja, eu acho que hoje a regulamentação do chamado modo de produção biológico não funciona dessa maneira. Portanto, é um modo de Epá, produção o que eu que sinto, tem que Marco, ser biológico desde o início até ao fim. E em culturas perenes, eu não posso este ano fazer biológico e para o ano não fazer. Portanto, há aqui um conjunto, voltamos ao mesmo, de legislação, de regulamentação, que defende, obviamente, o consumidor e que impõe aqui um conjunto de regras e de boas práticas que. repara, logo à partida tu tens uma questão que tem a ver com a procura, que é quando ao nível do comércio e dos supermercados te impõe um conjunto de regras em termos de dimensão do produto, Mas a quantidade de produto que tens que produzir para não só poder a ser um quantidade, fornecedor. é a dimensão, é a calibração mesmo. Estás a dizer mesmo a chamada fruta bonita versus a Exatamente, fruta ou feia. seja, se tu tens que ter aquele calibre, tu tens que meter porcaria, não é? Não há hipótese. Portanto, ou seja, não é por acaso que as pessoas muitas vezes vão depois ao mercado comprar a fruta não bonita, não é? Porque aquela provavelmente pode ser melhor. Vamos ver, eu acho que também temos que, volto ao ponto que há pouco defendi, acho que temos de ter aqui também algum cuidado, porque hoje o agricultor tem um conjunto de obrigações, tem um conjunto depende do modo de produção em que está, mas falamos no modo de produção biológico, mas há, por exemplo, a produção integrada, que é um modo diferente, que não é biológico, mas que Integrada? produção integrada, Explica portanto lá tem o que aqui é um isso. conjunto de tentar explicar isto em linguagem mais fácil de entender. Portanto, é um modo de produção integrada, como o próprio nome diz, em que há um conjunto também de legislação e de regras que o agricultor, o fruticultor, o viticultor tem que cumprir na Mas utilização. desculpa, integrada como? Integrada Portanto, com é um modo de produção em que se procura regular os diferentes inputs que nós aplicamos nas culturas, desde na área da proteção da cultura. Nós não nos podemos esquecer que quando temos uma gripalhada, tomamos qualquer coisa para a gripalhada. Mesmo que, se calhar, entre nós vamos comer mais laranja para reforçar aqui a vitamina C, etc. Mas há alturas que temos de tomar ali qualquer coisa para nos ajudar ali a Eu tomo combater. doses industriais de vitamina C.
Pronto, é bom, mas nem sempre resolve o problema, não é? E Não, portanto, até às porque, vezes, até porque não pode ser numa lógica da medicina que nós temos, em que, já falámos sobre isto, em que a medicina atua sobre a doença. Nós temos que ter uma medicina que atua sobre a sobre a prevenção. prevenção, E portanto, eu não completamente, tomo vitamina C só quando estou doente. Eu tomo regularmente. E sem isso dúvida. evita que eu fique doente mais vezes. Mas ainda assim, como sabemos, há viroses que mesmo estejamos bem nutricionalmente e que estejamos saudáveis, não significa que o nosso organismo consiga Eu só não percebo porque é que isso tem a ver com integrada. defender Porque é que se tudo. chama Pronto. E integrada? no modo de produção que eu mencionava, por exemplo, da produção integrada, que é um modo hoje muito vulgar no nosso país, aquilo que procura haver é um caderno de encargos, nesse modo de produção chamada produção integrada, em que o agricultor tem, nesse caderno de encargos, um conjunto de regras, um conjunto de limitações de aplicação de determinados produtos fitofarmacêuticos, de Espera aí, já fertilizantes, estou a perceber. de Estás a gestão falar. da rega, de um conjunto É de... tipo aquelas as histórias da Monsanto, etc, não é? Olá, comunidade! Nós investimos numa empresa que partilha a nossa visão de inovar nos negócios e é com orgulho que apresentamos o Lion's Mane, o mais recente lançamento dos Bitalk Nootrópicos. Este produto vai potenciar a tua clareza mental, criatividade e foco para que consigas voar ainda mais alto. Acede agora à loja .bitalk.pt e garante o teu. Vamos juntos transformar o teu potencial em sucesso. Não tem Não. nada a ver, ou seja, Isso não é produção integrada? não. Quando tu compras sementes a uma não, eu acho determinada que o empresa. Isso é princípio- modificação genética, isso a Isso história já lá da... vamos. Isso é da Monsanto, Isso já é lá outra vamos. questão. A produção integrada é a redução do uso Eu não de sei se sou a químicos. melhor pessoa para falar, porque só trabalhei em 2 empresas na minha vida, na Timac, mais nos fertilizantes, e trabalhei 1 ano e meio na Monsanto, portanto... Então és a pessoa ideal para Portanto, falar sobre isso. Trabalhas no anime na Monsanto, deves ter muitos segredos podres. Portanto, Portanto, Quando saís integrada daqui ainda levas um tiro de é a alguém. redução de uso de químicos, controle biológico de pragas, preservação do solo e da biodiversidade. Não é? Portanto, exatamente. é chamada agricultura mais biológica. Não é? Pronto, não, a agricultura biológica é um modo de produção mais exigente, porque realmente tem mais limitações. não é? Ok, está entre a intensiva Exatamente. e a biológica, é o Mas que está no ali no fundo meio. é ali uma agricultura já muito mais racional, na perspectiva de gerir melhor os inputs e com limitações e com Eu acho obviamente, curioso, com... acho Por acaso, curioso. por acaso, uma curiosidade interessante, que este sistema de integrada é obrigatório para culturas como a maçã de Alcobaça, desde 2004. na fruticultura, na viticultura, portanto, Não, mas acho curioso tu falares, quando estás a falar da agricultura, dos tipos de agricultura, falares em limitações. Uhum. Ou seja, quanto mais biológico, mais limitações. Ou seja, quanto mais químicos, menos limitações. Portanto, no fundo, as limitações têm a ver com a aplicação de produtos, com produtos químicos, digamos assim, ou outro tipo de produtos. Ou processos que... Porque, menos repara, biológicos. em bom rigor, vê lá se eu estou errado, mas em bom rigor, a percepção que eu tenho é que quando nós falamos, por exemplo, de permacultura, que se calhar tem mais limitações do que a agricultura biológica, não é? Porque no fundo a permacultura não é propriamente uma produção agrícola, portanto o que se pretende ali é ter uma floresta de comida, não é? É, Não é? é ter biodiversidade e deixar a natureza trabalhar com os seus próprios mecanismos para ajudar uns aos outros. Exatamente, repara, então imagina um feijão que cresce no meio numa agricultura intensiva, não é? Ele vai sobretudo, é o feijão, está ele com ele próprio com os seus feijões as suas amigos. espécies, não é? Os outros da sua espécie, a terra, a água que leva, epá, não tem mais ninguém a ajudá-lo. Portanto, a partir daí, ele vai precisar, para ter os nutrientes necessários, tem que se pôr lá os nutrientes que ele consiga absorver. Que são os tais fertilizantes. O mesmo feijão, Espera, mas só para adicionar. Os fertilizantes, dos nutrientes, e vai precisar dos pesticidas, porque como só tem feijões à volta, também tem mais dificuldade em controlar pragas e Sim, outros tipos de problemas. porque Então é pesticidas e se ele é fertilizantes. fraco contra determinada praga, os outros feijões são como ele, não são mais fortes que ele. Portanto, então o que é que acontece? Na Imagina que o permacultura, ias dizer. Hã? Ias dar o exemplo versus. O outro lado é o mesmo feijão, está no meio de uma data de outras plantas. De tomateiros, de ervas daninhas, de arbustos, não sei quê, não interessa. Micélio. Micélio debaixo de terra, montes de bactérias, o micélio a trazer os nutrientes que ele necessita, não é? Ele
ele a dar energia aos açúcares para o micélio para se poderem também para poderem se multiplicar e continuar a ajudá-lo. Ou seja, tu tens todo um ecossistema vivo em torno desse feijão. Sem dúvida. Que ele, obviamente, em termos de nutrientes e em termos de resiliência que tem face às pragas ou face às gripes que tu falas, é completamente diferente, não é? Portanto, eu não imagino que esse feijão, em termos de sabor e em termos de qualidade, em termos de nutrientes, seja equivalente ao outro feijão que nós estamos a falar que está naquela produção. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é outra coisa. É Não, outra mas isso, espécie. vamos ver, não invalida o No que... entanto, o que tu estás a dizer é que este tem mais limitações do que aquele. Não é uma questão de ter mais limitações. Quando vamos para esse modo de agricultura, muito tradicional, nessa busca da tal biodiversidade, etc., obviamente que é um modo, temos também que depois, por outro lado, analisar que se queremos alimentar, ter a tal maçã de alcobaça disponível para nós comermos. Todos. Idealmente, a custos o mais barato possível, porque se a maçã de alcobaça tiver a 5 euros o quilo, todos nós reclamamos, né? Está caríssima a maçã, isto é uma roubalheira, uma vergonha. Portanto, temos que ter em atenção que nós todos queremos comer. Idealmente queremos comer bom, bonito, saboroso e barato. Isso não existe, não é? Pois, eu acho que o problema advém do incentivo. Lá vai o Tocha a falar de alinhamentos de incentivos, né? Qual é que é um incentivo quando tu montas uma quinta e vais vender legumes ou vais vender fruta? Mas para o legume, por exemplo. O incentivo não é eu vender vários legumes. O incentivo é eu maximizar o meu lucro. Para eu maximizar o meu lucro, há duas variáveis que eu posso trabalhar. É a variável do custo e a variável do preço de venda. Portanto, se eu tiver um preço de venda superior, tenho mais margem. Se eu tiver um custo mais baixo, tenho mais margem. Portanto, eu só posso trabalhar estes Mas há dois. uma outra variável que eu gostava de trazer neste exemplo que tu achas que estás a dar, que é a da produtividade. Sim, mas eu Porque vou eu posso ter um quantidade, preço estás a muito dizer. alto, mas se eu tiver 1 quilo, para dar um exemplo estratosférico, 1 quilo por hectare, esse preço muito alto que eu possa cobrar pela minha maçã, pelo meu abacate, pelo que quer que seja, não paga seguramente os custos que eu tenho de Mas produção. isso tem a ver Portanto, com os nós temos que custos. aliar, Marco, mas estes isso tem a binómios. ver com os custos, porque tu tens custos variáveis e tens custos fixos, não é? No fundo é falar custos custos e receitas por unidade. Certo. Ou de qualquer coisa. Exato. E o custo de uma unidade, se a quantidade, o volume for baixo, que é exatamente o que tu estás a dizer, esse custo fixo que eu vou ter que espalhar pelas várias unidades que eu produzo faz com que cada unidade seja mais custosa. Portanto, tenha um custo superior. Então eu quero aumentar o volume, né? Portanto, outra forma que eu tenho é aumentar o volume de tomate que eu produzo para conseguir ter mais margem. Então o incentivo de um agricultor é produzir uma Monocultura. cultura e produzir muita quantidade, não é? E depois, E isso dá um incentivo para a agricultura intensiva. e depois a gente põe outras exigências. Quer dizer, mas atenção, que o teu tomate tem que ter um determinado tamanho, senão não vale nada, vai para os porcos. Mas essa exigência é posta por quem? Mas atenção que, e é verdade aquilo que o Zé está a dizer, que é depois também há exigências, e grande parte dessas exigências são as exigências que o agricultor tem que cumprir para responder às exigências, nomeadamente do consumidor. Exatamente. Ou seja, não estamos a falar de exigências que caiam assim do céu, não. São exigências porque hoje preocupamos-nos com questões ambientais. Não, Hoje, a exigência do sim. consumidor não tem a ver com a exigência Não, eu ambientais. digo, mas o consumidor também se preocupa hoje cada vez mais cada vez com, mais. Quando vai com estar no questões... supermercado não pensa nisso. Cada vez mais. Eu também acho que não, também concordo com esse ponto de vista, mas eu acho que globalmente, acho que todos nós cada vez mais temos essa sensibilidade. Tudo o que temos. fazemos tem aqui por trás sempre um respeito pelo ambiente. Sim, embora a gente temos que sempre olhar depois e ver em que é que isso se concretiza, não é? Essa Depois temos a questão também da exigência do consumidor naquilo que são as qualidades do produto de compra, desde E a logo beleza? porque hoje se temos a fruta bonita não é porque nós nos lembramos que temos de ter a fruta bonita, porque o consumidor valoriza isso, não é? Gosta de ter uma maçã bem apresentada. Eu também percebo aquilo que vocês falam, eu também gosto e às vezes temos saudades da fruta antiga, não é? Aquela fruta que era mais saborosa, mais... Ela e que não é nos- antiga, ela existe. Não é? Exato, mas que era mas que mais antigamente mainstream, né? nós vivíamos muito mais isso. Eu ainda vivi muito na minha juventude. Hoje é verdade, quando vamos a um supermercado é um pouco diferente e então
quando há fruta que vem de certas origens, eu acho que no nosso país ainda fazemos fruta muito boa e muito saborosa. Eu acho que faz parte da natureza humana. Eu dou o exemplo prático no meu caso, né? Portanto, eu tenho uma quinta de permacultura onde nós estamos a criar uma floresta de comida. E, por exemplo, agora está na altura das nésperas. E eu vou a uma nespereira e as E minhas ela, nésperas não são todas lindas, ok? exatamente. Mas eu tenho filhos mais novos. Portanto, obviamente mais novos. Tenho filhos mais pequenos. Mais novos que tudo. Já mais novos do que eu. E se eu vou tirando nésperas, não é? Eles vão comendo nésperas e às vezes aparece aquela néspera perfeitinha. A néspera perfeitinha todos querem. Eu Claro. quero essa. Não é? Porque ela é mais bonita, é mais. Não é? E Portanto, como é é que da estão as natureza folhas, como é que humana. estão as folhas da Nespereira? Como assim? Tens visto recentemente a Nespereira? Eu vou-te explicar porquê. Porque eu tenho uma grande amiga minha que é uma grande defensora da permacultura e portanto, uma agricultura mais biológica e tal, apesar dela ser citadina e ser uma pessoa que não tem agricultura, mas tem uma casa no campo e gosta de fazer a sua agricultura. E portanto temos ali alguns debates ideológicos e justamente sobre a Nespereira, há coisa de 15 dias atrás, se ela vir este podcast, ela vai se rir sozinha, mandava-me umas fotografias preocupadíssima, porque as nespas estavam todas elas manchadas, tanto ali de antracnose, as folhas todas manchadas, e o que é que ela podia fazer para tentar remediar aquilo. Eu dizia-lhe, olha Maria, não... vamos lá ver, portanto, és uma pequena agricultora biológica que defendes essa linha, eu percebo. Aguenta-te. Temos aqui alguma possibilidade, de, respeitando a agricultura biológica, também de poder ajudar. E há produtos, há soluções hoje, da nossa empresa, das empresas, do ponto de vista nutricional ou da proteção da fruta e da cultura em si, que respondem ao necessário para se produzir em modo de produção biológica. Às vezes produtos, por exemplo, à base de óleo de laranja, já falámos aqui, por exemplo, que aplicamos, que é um produto biológico e que acaba por ter ações, Óleo de laranja. sim, e que tem ações fungicidas, inseticidas, etc. E respeita o modo de produção biológico. Portanto, eu acho que nós, quando olhamos muitas vezes para a agricultura, também temos que entender que o agricultor hoje procura fazer as coisas também sempre com o maior respeito por questões ambientais, até porque isso é muito, muito hoje seguido de perto, e obviamente também pelo maior respeito pela saúde do consumidor Será que a pelo tua amiga consumidor. devia plantar uma laranjeira ao pé da Nespereira? É isso que eu ia Ela dizer. também tem, A forma como eu resolvi. mas ela também tem. Mas a forma Tem como eu. limoeiros, tem laranjeiras. Não, podem não estar perto. Mas estão perto. Então. E já Só para as que depois galinhas. tem as laranjas cheias de fumagina, quando elas começam a ficar assim muito pretas e muito negras. É ótimo. Mas na verdade, isso é um desequilíbrio do ecossistema. É isso que é. Aqui faltam coisas Segundo ainda. a lógica da Voltamos sempre permacultura, à lógica da galinha e do ovo, não é? Nunca sabemos muito bem o que é que... Não é? Às vezes, honestamente, o que é que... sim, mas aqui que nasceu sabemos, não é? primeiro? Porque antes de nós existirmos já existia florestas. Mas não significa que não existissem doenças, não é? E que não existissem problemas, quer para o homem, quer para as culturas. Ou Sim, seja, mas a nossa esperança média de vida, como nós sabemos, aumentou. E aumentou muito em virtude de quê? Melhor nutrição, também temos mais tecnologia e mais investigação Muita para medicação para também. doenças graves. Portanto, eu acho que tudo isto, ou seja, não levem a mal eu parecer que estou aqui um pouco contra a Não, visão, eu não acho que estás contra, repara. mas não estou. não é isso. Não é Às vezes é só também entendermos que Não, quando há problemas também temos que ajudar eu a acho- encontrar soluções. Certo, Marco. Repara, tu tens razão no que dizes, porque nós temos que olhar sempre para duas faces da mesma moeda, não é? E acho que é um problema que nós temos que enfrentar, a humanidade tem que enfrentar, quando diz nós, é a humanidade em si. Que é, efetivamente, nós conseguimos, através da mecanização da agricultura e, sobretudo, de novas técnicas de produção em massa, reduzir as áreas de plantação de alimento para humano, porque nós até temos algumas zonas onde aumentámos áreas de produção, mas não foi para alimento humano, foi para outros fins, não é? Quer animais, quer sobretudo para produção de biodiesel e por aí fora. Mas em termos de alimentação humana, nós reduzimos drasticamente as áreas de produção. Portanto, Sem dúvida, é a tal o nosso superfície agrícola interior, útil que o baixa. nosso interior produzia todo, não é? Comidinha, deixou de produzir. Aliás, não é por acaso que a malta de Lisboa se chama os alfacinhas, né? Que estava Isso. cheio de alface. Pois. Portanto, eu ouvi falar num estudo que dizia que na Península Ibérica reduziu-se a produção
as Área áreas de de produção em 30% em 100 anos, não é? Portanto, se é verdade isto, não sei se o número é exato, mas se alguém nos estiver a ouvir e tiver dados mais exatos, era bom que comentassem, mas foi reduzida efetivamente a área de produção. E produzimos muito mais do que aquilo que produzimos há 100 anos, Falámos nisso há pouco, exatamente. não é? E temos mais gente para alimentar. E temos mais gente para alimentar e houve já em tempos passados cientistas que diziam que a humanidade não vai poder crescer porque não vamos ter alimento para todos e não sei o quê, e crescemos muito mais do que eles tinham previsto. Continuamos a alimentar mais gente e provavelmente temos potencial para alimentar ainda mais gente, não é? Agora, só que vamos ter que fazer escolhas, não é? Portanto, este é um lado. O outro lado é a redução da qualidade da alimentação do ponto de vista nutricional de cada alimento. Uhum. Não do ponto de vista global em termos da alimentação, porque a população hoje, em geral, do globo terrestre, de certeza que se alimenta, mesmo com todas as necessidades que há e fome que há em alguns países, mas no geral, em média, eu gosto muito destas questões da média, não é? Eh, em média, alimenta-se melhor do que se alimentava antes, não há dúvida, não é? Portanto, essa é a tendência que existe. Portanto, eu estou-me a rir da média porque há pessoas que depois deitam comida fora e outros que não têm comida Sim, para comer, sim. mas a gente já sabe disso, não vale a pena estar a bater no ceguinho, como se costuma dizer. Portanto, mas temos o desafio da exigência do consumidor, que começa a haver essa consciência, como tu falaste há bocado e bem, de querer produtos com melhor qualidade. Sem dúvida. Melhor qualidade nutricional, portanto. E ela não é muito fácil de obter, eu não digo que é impossível, mas não é muito fácil de obter em termos de sistemas intensivos, em massa, não é? José, A não ser depende. que a gente agora tenha aí tendências de querer produção industrializada, portanto, ou seja, em ambientes mais industriais, mais controlados, menos expostos ao tempo e às pragas. Provavelmente pode ser esse o caminho. Depende do nosso ponto de vista. Eu, e dos dados que vamos tendo acesso em termos da agricultura atual, a qualidade da produção hoje é de melhor qualidade do que era no passado. Porque não nos esqueçamos que hoje era aquilo que eu há pouco dizia. Hoje temos tudo muito mais monitorizado, temos tudo muito mais controlado, não fazemos as coisas como se fazia às vezes antigamente, com recurso ao estrume do animal que tínhamos debaixo da casa, que espalhávamos no campo e depois, porque o estrume é benéfico, mas também pode ter as suas contraindicações, nomeadamente as famosas Escherichia coli e algumas Bactérias e bactérias, e doenças. portanto também pode haver aqui doenças que muitas vezes vinham de práticas mais ancestrais e mais antigas. Com falta de conhecimento, na verdade, não era que as Também, pessoas faziam isso com falta de conhecimento. Por exemplo, ali na minha zona importavam-se as lamas ou dos restos dos resíduos de Lisboa, e aí isso vinha cheio de lixo. E portanto há muitas zonas na minha zona que estão cheias de lixo. Mas como é que está aqui lixo? Tipo, como é que está aqui uma colher de plástico? sem É dúvida. porque eles traziam as lamas, porque as lamas Hum. era para ajudar na agricultura, mas essas lamas vinham cheias de plásticos e lixo, no fundo. Curioso. Exatamente. Portanto, às vezes também há este compromisso que a agricultura muitas vezes é chamada a responder, que é também, como eu às vezes digo, que é também temos que aceitar o lixo da cidade nos campos, argumentando que é matéria orgânica, não é? Yeah. E muitas vezes não é. Mas sabes, a verdade é que, agarrando nos números que tu estavas a dizer, tem aqui um facto curioso que é, em 1940, 50% da população ativa, metade da população ativa em Portugal trabalhava na agricultura e hoje é menos de 5%. E a razão para isto tem a ver claramente com a automatização e com a tecnologia que nós desenvolvemos. Não é? E, portanto, esta inovação na agricultura é muito importante. E tu falaste numa entrevista em que disseste que a produção agrícola sustentável não será viável se não inovarmos. Não é? E eu acho que é um bocado por aí que nós caminhamos, ou seja, qualidade de alimentos que nós hoje já conseguimos produzir em volume que começa a tornar mais viável a agricultura biológica ou a agricultura integrada, só é possível graças a desenvolvimento tecnológico que nós tivemos. Isto é verdade. Sem dúvida. Mas a tecnologia também pode ser resposta para o desafio que nós estamos a falar. Ou seja, nós podemos ter uma resposta ao nível de permaculturas e de agrofloresta e por aí fora, mas também podemos ter uma resposta de indústria, da parte industrial, ou seja, a agricultura industrializada em ambiente controlado, não é?
e que possa ter uma qualidade superior desse Ou seja, ponto. queres tomates feitos em armazém. Por que não? Mas temos tomate Que é muito caro. produzido em estufas, Por não é? enquanto é caro. E que permite, não é? Um tomate produzido em estufa permite ser um pouco do que estamos aqui se calhar a falar. Não estou a dizer que é uma fábrica ou que é um tomate produzido em armazém, mas é realmente produzido sob condições mais controladas. E é uma inovação, não é? É algo que já fazemos há muitos anos e que continua a evoluir. Portanto, vai-se evoluindo nesse modo, por exemplo, de produção, desse modo de produção, por exemplo, de culturas hortícolas, em estufa, sem ser em ar livre. Porque se consegue controlar alguns fatores, nomeadamente ambientais, temperatura, Mas repara, permite com que a cultura esteja menos exposta, por exemplo, a baixas temperaturas no inverno Uhum. e conseguimos, pronto, é isso, produzir numa altura menos favorável. esse ponto, Marco, é muito importante, que é o seguinte. Com as alterações climáticas que nós estamos a ter, a agricultura é cada vez mais um jogo de sorte e azar. Porque efetivamente tu já não tens estações definidas, Porque o tempo é menos previsível, não é? o tempo é menos previsível e quando tu tens abusos do tempo, eles são mais fortes do que eram antes, não é? Portanto, se há uma tempestade, ela é sério. Epá, ainda há poucos dias caiu granizo lá em cima, quer dizer. Por exemplo, nós temos muita plantação de tomate para fazer a pasta de tomate que nós depois gostamos de usar, ou o ketchup, etc., que ainda não há praticamente um hectare plantado. Em anos anteriores, estas plantações ocorrem em março. Mas a agricultura depois não pode parar, porque as plantas que vão ser plantadas, feitas em viveiro, já estão feitas e que o agricultor tem que as aguentar ali um bocadinho e elas estão ali, não é? Às vezes temos que as aguentar um pouco no tabuleiro, ver se elas não crescem muito para viabilizar a plantação delas. Para calma lá os cavalos ao tomateiro que ainda não está na hora de ir para a terra. Tal e qual, tal e qual. E para isso muitas vezes é importante termos o quê? Termos soluções. Porque senão o que é que vai acontecer? Aquilo vai se estragar tudo. Yeah. E é um Vai haver um prejuízo enorme. prejuízo. E depois não há plantas para substituir aquelas. Isto depois não é só carregar num Claro. botão e aparecem mais plantas. Portanto, é isso que eu acho que também temos que entender, que a agricultura Mas tem... dá para retardar, artificialmente? Consegue-se às vezes atrasar um pouco, que ela para ali um bocadinho, hiberna ali um bocadinho, para depois voltarmos a ter que, quando ela for para o terreno, estarmos a ter que E lá a está, trabalhar. essa capacidade de atrasar é conhecimento humano. E é por isso que voltamos à parte da inovação. E é por isso que eu acredito que é a tecnologia e a inovação e o desenvolvimento do nosso conhecimento como humanos que vai nos possibilitar conseguirmos resolver estes problemas que não eram possíveis de resolver antes. Ou seja, nós Sem antes, dúvida. há 100 anos atrás, tínhamos um problema, que é nós precisávamos de alimentar a população. Nós não tínhamos comida suficiente. E fomos por um caminho. Agora que já temos a nossa pirâmide de Maslow, temos a base satisfeita, agora começamos a pensar, ok, mas agora já não quero só muito tomate, eu agora quero tomate que sabe bem, não é? Que é rico em nutrientes. E eu acho engraçado porque tu és um especialista em nutrição vegetal e animal, não é? Que é um termo engraçado porque nós não pensamos muito sobre isso, mas na verdade os produtos que vocês desenvolvem é para ajudar os animais e as plantas, mas também significa que vocês têm que ter um conhecimento maior, não é? Sobre como é que os animais e as plantas funcionam para vocês poderem desenvolver produtos que ajudam os animais e as plantas a serem mais ricos, a serem mais resilientes, Serem mais bem alimentadas. a serem mais bem alimentados. Felizmente. Daí a Sem dúvida. nutrição. Sem dúvida. Só para vos dar aqui a título de partilha, nós, na nossa empresa em França, temos um Centro Mundial de Inovação, onde se junta ali dezenas de investigadores que diariamente procuram ter linhas de trabalho que vão procurar encontrar soluções para os grandes problemas que o agricultor ou o produtor pecuário sente na sua atividade. E há diferentes linhas. Por exemplo, estamos a falar dos animais. Nós temos um produto que é biológico, à base de micro-organismos, que, por exemplo, nas pecuárias de bovinos, de suínos ou de aves também, pode ser adicionado nos parques onde os animais estão para fazer, digamos assim, trabalhar, porque aquilo são micro-organismos que vão trabalhar para nós, a decomporem aquela matéria orgânica, fazendo com que ela, por exemplo, tenha menos cheiro, tenha mais valor nutricional para quando a vamos aplicar às terras, e, portanto, a minimizarmos até alguns impactos negativos que a matéria orgânica possa ter no seu estado mais bruto,
E, portanto, nós hoje trabalhamos com soluções verdadeiramente biológicas. Portanto, estamos a falar de, como eu costumo dizer, de micro-organismos, de animaizinhos, não é? Microscópicos, mas que acabam por trabalhar para nós. E só para concluir também aqui a esse nível, há um conjunto de fungos que é de solo, que afetam as culturas e que destroem o seu sistema radicular e que acabam muitas vezes por fazer com que a planta, depende das espécies, acabe por morrer. O tomateiro, como falávamos, o pimento, enfim, diferentes espécies. Temos também uma solução que é um produto fitofarmacêutico. Lá está, o nome parece que assusta, mas temos que entender isto também de um ponto de vista técnico, fito de planta, farmacêutico, no fundo é um pouco a farmácia da planta, mas que é um produto à base de tricodermas, que são também micro-organismos, que quando aplicamos ao solo, qual é a capacidade que elas têm? Elas acabam por, entre aspas, comer os fungos maus. E às vezes nós não nos apercebemos, não sei se do vosso lado tem essa sensibilidade, que na agricultura nós utilizamos ferramentas destas que são aprovadas para o modo de produção biológico, que há pouco falávamos, e cujo princípio é multiplicarmos aqueles micro-organismos que podem trabalhar beneficamente para nós, multiplicarmos em condições industriais, em laboratórios, para depois o agricultor poder dissolvê-los, eles vêm hibernados, digamos assim, dentro de recipientes próprios. O agricultor põe em água, eles voltam a ativar-se, aplicamos via sistema de rega e a nossa cultura fica protegida de determinados fungos que são agressivos e que provocam perdas brutais ao agricultor. Mas eles são agressivos Os fungos. e estão os lá fungos. porque não têm todo o ecossistema normal que impediria que eles lá tivessem. Mas não é? eles não têm o ecossistema normal que impediria que eles tivessem, porque eles estão ali, porque nós os colocamos ali, porque nós precisamos de produzir alimentação para alimentar estes humanos todos. Certo. E porque reparem outra certo. coisa, Mas os a questão é solos... quais são as nossas soluções, ou seja, para onde é que nós vamos? Ou seja, Já agora, José, ai- só uma nota, que estamos a esquecer aqui de um fator muito importante na agricultura, que é o solo. O solo. E o solo, se calhar vai de encontro àquilo que estava a dizer, que é a base do sistema de produção agrícola. Uhum. E também sabemos, e se o Tocha, que está ali com a sua cábula tecnológica, consultar sobre aquilo que é a qualidade dos solos, e há variedíssimos estudos da FAO que revelam que os solos, não é, do nosso planeta, não, em termos de produção agrícola, muitas vezes estão longe de estão cada vez serem- mais pobres. Sim, mas estão Exatamente. pobres por consequência da forma como nós fazemos agricultura. né? Claro. E não só. Há características que são inatas do solo, portanto há uma rocha-mãe que é aquela, que tem um determinado pH, que às vezes esse pH não é o mais benéfico para o desenvolvimento das culturas, dir-me-ão, está bem, mas Mas não é para aquelas culturas, é para outras. pronto, ou deixamos a cultura, ela há de se adaptar. Mas sim, mas às vezes há mecanismos no solo que só pela questão do pH são logo impeditivos de nós muitas vezes podermos ter aqui um bom desenvolvimento da cultura. Porque há antagonismos, porque há bloqueios. Marco, mas põe-se outra cultura. Agora, nós teimamos é que tem que ser aquelas culturas, não é? Mas é por uma questão de incentivos económicos, né? É muito Claro. difícil. Portanto, um solo rico tem que ter uma fertilidade química, portanto, ter nutrientes, tem que ter uma Física. estrutura física, que é porosidade, compactação, portanto, retenção biológica. da água, etc. E a vida do solo, que são os micro-organismos, as minhocas, etc. E diz aqui que mais de 33% dos solos mundiais estão degradados. E que um solo saudável devia ter mais de 1 tonelada de organismos vivos por hectare. É brutal. Hoje é algo Com- que o com agricultor os químicos. trabalha, que é a análise Mas biológica dos seus solos. com os químicos que são atirados ao sol, é impossível ele ter essa massa viva, não é? Depende dos químicos, porque empresas como a do Marco estão a trabalhar em produtos que não têm que ser necessariamente químicos, Mas nós essa chamamos pode químicos. ser a solução. Exato, a inovação. Ou seja, mas nós aqui temos vários desafios, que é o desafio dos solos, está bem dito, é a questão do clima, como nós falámos, e é a questão Da tal do biodiversidade. desafio, não é? hã? Da tal biodiversidade, que também já Epá, fomos do falando. desafio que existe em termos de manter a biodiversidade e conseguir regenerar os solos. Portanto, temos E eu acho que esse tema da biodiversidade é exatamente um tema que nós vamos explorar, e também tecnologia, porque ainda não falámos de inteligência artificial, e é uma coisa que está na berra, inteligência artificial, mas antes disso, nós vamos aqui à nossa
muito biodiversa frigideira, né? Que como já Já ouvi disse, falar já nela. não é só a frigideira tu estás mais rica, já tens um livro, já tens aqui micélio, portanto cogumelos, não é? Para ajudar, mas de certeza tens alguma coisa hoje para nós, não é verdade? Eu uso todas as cascas dos ovos que faço aqui para fertilizar as minhas plantas. Estás a ver? Isto, a frigideira houve tantos Bem, bitoques que ela também já se torna biológica, né? e sem dúvida que porque é que a frigideira usa a casca dos ovos, sabem? Porquê? Por causa Por do causa do cálcio? cálcio. Exatamente, portanto é ali uma zona, não é, que é Passámos. rica em cálcio e que o cálcio é um nutriente muito importante para os solos, é um nutriente também muito importante para as plantas, para os frutos. O cálcio está muito ligado à firmeza dos frutos, à resistência. Portanto, um fruto bem nutrido, uma planta bem nutrida em cálcio, faz com que, por exemplo, quando os morangos vão para o supermercado, não sei se vos acontece, a mim irrita-me imenso, que é comprar morangos, chegar a casa, pôr no frigorífico, passado um dia, Estou cheio de bolor. 20% já estão relativamente podres, passado 2 dias a mesma coisa, e se nós não comermos aquilo num tempo de curto, grande parte deles vão-se à vida, não é? Não sei Yeah. se tem essa... Já tive essa Pronto. percepção, não só com os morangos e com outras coisas. E, por exemplo, aqui a nutrição cálcica é um fator importante nesse chamado tempo de prateleira que a fruta pode ter, que é Estás a mais ver? tempo de prateleira. Oh, frigideira, já recebeste aqui uma lição do Marco, mas tu também tens alguma coisa para ele, não é verdade? O que é que tens para ele? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? Qual é que preferes? O bife, o ovo, o arroz e a batata, É um bitoque? eu prefiro os 4. Não podes escolher os 4, tens Eu que escolher prefiro os 4 porque lá está, para uma nutrição completa, se eu comer só bife, não me vou nutrir corretamente. Portanto, eu preciso da batata, preciso do ovo. Eu gosto da tua resposta, mas não coaduna com o que a frigideira tem ali para ti. Tens que escolher um. E por outra coisa, também tenho muito respeito pelos nossos clientes e temos clientes que produzem muita batata, temos clientes que produzem muita bela carne e boa carne que temos no nosso país, temos também clientes que produzem ovo. Mas escolhe lá um, porque a E frigideira precisa de um portanto, ingrediente. Também tens o portanto, arroz. Tens algum cliente e com o arroz? arroz, que é para nós uma Pronto. cultura, que é Pronto, para mas nós. também falámos tanto. Quem não gosta do arroz carolino, Queres que eu escolha por ti? e se fores ver depois deste podcast ao meu Instagram, tenho lá 2 reels que fui eu que fiz, que eu às vezes também gosto de ser aqui um bocadinho criativo, e tenho lá 2 reels sobre um risoto que eu não faço porque eu não gosto de cozinhar, mas onde utilizamos o melhor arroz do mundo de um agricultor de Alcácer do Sal e que tem arroz carolino, que tem ali uma embalagem em que ele classifica como o melhor arroz do mundo e realmente é um arroz Olha, extraordinário. parece-me uma excelente dica. Então vamos ao arroz. Pode Vamos a ser? isso. Vamos ao arroz. O arroz aqui é sempre soltinho, não tem que enganar. Então, Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e aqui Espetacular. vai. Como é que os bioestimulantes podem potencializar a vida microbiana? Ui, a frigideira está com umas tá profunda. perguntas. Essa é... Bioestimulantes e vida microbiana. Os bioestimulantes são, como é que é dizer, para tentar explicar isto numa linguagem assim mais acessível. Quando falamos dos tais nutrientes que a planta, tal como nós, necessita, o tal cálcio, o tal magnésio, que tantas vezes nós tomamos uma coisinha com magnésio para nos ajudar nisto e naquilo, a planta também necessita de azoto, fósforo, potássio, portanto isto no fundo acabam por ser os nutrientes, ou macronutrientes, porque a planta consome em grande quantidade, ou macronutrientes secundários, ou micronutrientes, que a planta consome em pequenas quantidades, como, sei lá, o zinco, o ferro, o iodo, pronto, manganês, portanto, boro, são micronutrientes, ok? Mas importantes também, apesar de serem consumidos em pequenas quantidades, em gramas por hectare. Podem estar no solo, ou frutas tais características, que há pouco falávamos do solo, as tais propriedades podem estar em falta. Ou outra dinâmica que é importante, a planta por vezes tem picos de consumo. Eu costumo dizer que é como nós. Nós também ao longo do dia, quando estamos a dormir, se calhar não temos ali, apesar de estarmos a consumir energia, uma série de questões, mas estamos em repouso. A planta também tem momentos do seu ciclo vegetativo e reprodutivo em que há ali certos picos, em que nós podemos ajudá-la nesses picos, ok? Os bioestimulantes, no fundo, são
são algo aqui complementar a esta questão mais nutricional. Portanto, são muitas vezes substâncias que nós, por exemplo, na nossa empresa trabalhamos muito a partir das algas, retiramos algumas substâncias, algumas hormonas, chamemos assim, vegetais, de origem natural, por exemplo, das algas que elas produzem, porque também têm que resistir a diferentes condições, e às vezes nós tentamos perceber o que é a alga, muitas vezes sintetiza e acaba por produzir para resistir ou ao frio, ou à água, ou estar fora da água, dentro da água, água salgada, etc. E procuramos isolar essas substâncias, percebendo o que é que ela pode fazer nas culturas com que trabalhamos e depois formular produtos para que, para determinadas situações, nós consigamos aplicar um bioestimulante que ajuda a planta, ok? A ultrapassar certas dificuldades. E, portanto, os bioestimulantes também, há algumas famílias de produtos bioestimulantes que podem, efetivamente, por exemplo, aplicados ao solo, podem ajudar, por exemplo, a planta e o solo a multiplicar a sua vida microbiana, vida essa que muitas vezes entra em sinergias com o sistema radicular e aumentam a capacidade do sistema radicular para absorver água, para absorver nutrientes. Portanto, há aqui um campo de atuação dos bioestimulantes hoje que, ao nível do estimular a vida microbiana, que também é uma das áreas que... Acho isso muito interessante. Vamos exatamente explorar esse tema agora na nossa versão extended. Não deixes passar mais nenhum conteúdo. Segue-nos nas nossas plataformas digitais agora. Podes ver pequenos excertos de cada programa para depois decidires em qual vais embarcar. Olha, continuando aqui agora na nossa versão, e portanto quem nos está a ouvir agora de certeza que está nas plataformas digitais, malta, pá, tal como a agricultura e a biodiversidade são sistemas complexos, as redes sociais, as plataformas digitais também são sistemas complexos, e para que eles tenham mais biodiversidade e para que mais pessoas consigam ter este conteúdo, nós precisamos que vocês deem o vosso like, que deem o comentário, que partilhem os episódios com outras pessoas para que também os algoritmos funcionem melhor para o Bitalk e nós possamos inspirar mais pessoas, não só a terem mais conhecimento, mas neste caso específico, a compreenderem melhor como é que funcionam todas essas coisas da agricultura e da alimentação humana. E eu estava-te a ouvir falar, Marco, exatamente agora quando estávamos a terminar a pergunta da frigideira, e tu quase que parecias um cientista a falar, não é? E portanto, parece que com a evolução do nosso conhecimento, cada vez mais os agricultores tornam-se quase. Têm que ter um conhecimento de engenheiros, não é? E perceber como é que funcionam todas estas dinâmicas, porque nós próprios ainda não percebemos bem hum, a complexidade que são estes sistemas naturais que a natureza criou, não é? Mas, mais recentemente, apareceu uma tecnologia nova, que são os Large Language Models, não é? É a chamada inteligência artificial, que uma das coisas que são muito bons é agarrarem muitos dados, não é? Trabalhar esses dados e encontrar soluções alternativas e etc. Tu vês a inteligência artificial como algo que pode revolucionar este conhecimento? Eu estou a imaginar, imagina um agricultor não só ter acesso aos produtos que nós conseguimos desenvolver, mas também ter, por exemplo, um agente que está com ele a verificar com sensores o que é que se passa na sua quinta, não é? O que é que se passa com o solo, o que é que se passa com o tempo, e a dar sugestões ou a mandar mesmo robôs a resolver esses problemas. Isso parece-me quase uma nova revolução agrícola. Sem dúvida, sem dúvida. E eu gostava, se calhar, de dar aqui dois exemplos que me surgem, há muitos, só para dar, para às vezes as pessoas perceberem, hoje é possível estarmos num campo agrícola, estarmos a plantar tomate e o trator ir sozinho, sem condutor. Uhum. Vai sozinho, chega ao final e volta, portanto, conseguimos hoje cada vez mais ter este tipo de tecnologias. Temos um conjunto hoje de dados via, sei lá, NDVI, imagem de satélite, sondas que podem ser aplicadas nos solos para medir, por exemplo, a umidade que o solo tem. Enfim, um conjunto de dados, a tal inteligência artificial ir beber a tudo o que é o histórico, por exemplo, do clima em determinada região e com isso nós, por exemplo, monitorizarmos a rega da cultura, né? De modo a gerirmos mais eficientemente a água, gastarmos menos água na agricultura e, por exemplo, aqui o uso da água na agricultura é algo que tem evoluído de uma forma brutal. Portanto, hoje somos muito mais eficientes a utilizar a água na agricultura. Eu por acaso tinha aqui um dado, acho que 70% da água potável é utilizada na agricultura. 70% da água a nível mundial.
que é brutal, não é? Portanto, fazer É. uma poupança aí, uma poupança de 5, 10% nessa utilização de água na agricultura tem um impacto É muito brutal. significativo. Sem dúvida. Sobretudo quando nós temos menos água, cada vez menos água potável, não é? Mas tu tens visto, por exemplo, tu trabalhas com várias pessoas, não é? Mesmo na empresa e nos encontros que vocês fazem, tens visto esta inovação a chegar à agricultura, não é? Porque estas coisas da inteligência artificial e das novas tecnologias, às vezes fala-se muito, mas depois na prática não tens realmente coisas em que se está a aplicar essa tecnologia. Já começam a aparecer aplicações, tens visto as pessoas a falar sobre isso, coisas a serem desenvolvidas e a Sim, chegarem ao mercado. Ou seja, não é só apresentar, está aqui uma demo, isto funciona bem. É mesmo começar a utilizar. Por sem exemplo, na dúvida. concepção dos vossos produtos, não é? Ou outro tipo de aplicações. Sim, sem dúvida. Nós, para dar aqui também um outro exemplo, neste momento estamos a desenvolver uma aplicação cujo grande objetivo é essa aplicação também fornecer alertas à nossa rede de técnicos que temos no terreno. Portanto, para vos dar uma ideia, nós eu tenho uma equipa da qual muito me orgulho e muito gosto, porque numa fase em que é mais fácil irmos para estas novas tecnologias e reduzir ao mínimo o número de colaboradores, eu tenho uma equipa hoje de 100 pessoas no terreno, entre diferentes funções, funções mais terreno, funções de apoio, funções de suporte. E temos na minha equipa uma analista de dados, portanto, com a grande missão também de apoiar a tomada das decisões, etc. E estamos a desenvolver, como eu há pouco dizia, uma aplicação cujo grande objetivo vai ser dar alertas aos nossos técnicos no campo para quando uma determinada parcela que está a ser por nós monitorizada e acompanhada tiver algum alerta de quebra de algum parâmetro, poder ser dado esse alerta para o nosso técnico para que, em conjunto com o agricultor, possa visitar o campo e tentar identificar qual é o problema. Pode ser um problema de rega, pode ser um problema de uma praga, de uma doença, pode ser uma carência nutricional, pode ser um sem fim de coisas. E neste momento estamos aqui numa fase ainda, portanto isto é uma aplicação que vamos lançar para daqui, penso que 26, 27. Neste momento, com a nossa equipa de campo, o que estamos a fazer é identificar um conjunto de parcelas por cultura, para no fundo nós, para já, definirmos aquilo que são as curvas que chamamos de curvas SMART. Portanto, no fundo são as curvas de desenvolvimento daquela cultura na realidade portuguesa. Porque às vezes aquela mesma cultura, numa realidade italiana ou noutro país, tem uma curva de desenvolvimento diferente. Portanto, o que queremos agora é fazer digamos assim, uma georreferenciação das parcelas, identificar a cultura, a data de sementeiro ou de plantação, e isto depois ser acompanhado à distância, portanto, socorrendo-se agora de todas estas novas tecnologias de que dispomos, vão ser criadas várias parcelas por cultura, várias curvas, e vai haver aqui uma curva SMART, digamos assim, que é a curva de referência do milho ou do tomate para o nosso país. E, portanto, depois é a partir daqui, quando nós estamos no campo e registamos esta parcela que aqui está, permite que depois eu tenha essa curva de referência e se houver algum desvio à curva, eu tenho um alerta. Atenção, que naquela parcela há um desvio à curva de desenvolvimento normal da coisa. E, portanto, o técnico pode se deslocar e com o agricultor podem analisar e ver o que é que se passa. Isso ainda é uma monitorização ainda básica, não é? Diremos assim. Provavelmente depois de vocês conseguirem recolher dados e Sem dúvida. podem começar a treinar já uma inteligência artificial própria que vai fazer isso, não é? É. Portanto, não só vai ver o que é que se passa, não só vai receber os sinais, como vai dar logo as soluções. Mas, por exemplo, podemos ter a análise de solos, né, com as características dos solos daquela parcela, permite ser mais um dado, podemos juntar à equação. Ele vai estar Enfim. ligado ao tempo, portanto, à previsão Exatamente. meteorológica, portanto, vai conseguir avisar. Portanto, e este o que é que cruzamento vai de dados eu acho que vai ser claramente o futuro, e o agricultor vai ser ainda um profissional ainda com mais dados, com mais informação e obviamente mais Sabes, eu adaptado. acho um tema muito interessante também à volta que toca na inteligência artificial que tem a ver com os robôs, porque eu acho que uma das coisas que esta revolução em termos de, portanto, este avanço que nós tivemos na inteligência artificial, a inteligência artificial já existe há algum tempo, mas agora com os LLMs, vai permitir não só estas aplicações que nós falamos digitais, mas vai criar uma revolução na área da robótica. Ok? Porquê? Porque o grande desafio que nós sempre tivemos nos robôs é eles conseguirem navegar no mundo que nós criamos. Né?
Portanto, quando se colocava robôs em fábricas, pá, punham-se carris, que é para os robôs andarem nos carris, porque se ele andar ali solto, vai começar a bater nas coisas e quem tiver um daqueles aspiradores automáticos em casa sabe como é que é. Estão sempre a ficar presos em todo o lado. Eu que tenho 3 crianças, então com brinquedos no chão, aquilo é sempre, ele fica preso sempre com qualquer coisa, não é? Mas recomendas esse robô aspirador ou nem por isso? Eu utilizo como é sempre um extra Um fixe. complemento. É um complemento, mas com crianças Lá em torna-se casa sou difícil. eu que aspiro, percebes? Eu cuido da limpeza, gosto Ok. muito. Estás a E, ver? Vais ser portanto, descartado. Então vais ser descartado, já robô. perdeste o emprego lá em casa. ainda não aderi a essa robótica, portanto ainda estou no sistema Porque, mais manual. porque queres que os outros sintam que és útil. Exato. Mas lá está. O que é que vai E é uma permitir a coisa que a inteligência minha mulher artificial? diz com orgulho aos nossos amigos, é que eu sou o rei do aspirador lá em O casa. rei do aspirador. Mas pronto, vais ficar sem emprego. Porquê? Porque com estes algoritmos, e ainda mais recentemente a Nvidia lançou um ambiente virtual que permite o quê? Permite treinar os robôs em situações virtuais para eles aprenderem a mexer-se no mundo real, não é? E portanto estamos a falar de robôs que vão conseguir, porque esse sempre foi o desafio da robótica na agricultura, que a agricultura não é como um edifício que nós criamos para os humanos, em que podemos fazer tudo direitinho, as coisas todas certinhas. A agricultura é altamente caótica, não é? E quando tu colocas um robô a apanhar morangos, não é? Ele tem que ter uma capacidade de se adaptar ao seu ambiente fora do normal, ou fora daquilo que nós sempre tivemos na robótica. E com a inteligência artificial, antes do robô ir para o campo, ele vai conseguir treinar milhões de horas em ambiente virtual. E portanto a beleza é criar um ambiente virtual onde ele se consiga treinar bem. E depois vais conseguir colocar os robôs no campo. E aí já não vamos ter 5% da população na agricultura. Vamos ter muito menos. E isso leva-me a um tema um tema talvez um bocadinho mais controverso, que é o que é que vai acontecer nessa altura aos pequenos agricultores? Porque todas estas tecnologias que nós falamos, especialmente numa fase inicial em que é preciso um grande investimento para as desenvolver, acabam nas mãos de grandes empresas, empresas que têm o capital para investir nestas coisas. E apesar de terem sido investidos na área da agricultura nos últimos anos em startups, por exemplo, mais de 6 mil milhões de euros, a verdade é que grandes empresas conseguem investir muito mais, não é? Isso faz com que os pequenos agricultores vão desaparecer. Até porque eles não estão habituados a utilizar tecnologia, não é? Esta questão da formação dos agricultores para utilizar a inteligência artificial, para utilizar os vossos produtos, para utilizar estas coisas, isto não é uma preocupação de nós vamos centralizar ou concentrar a produção da alimentação humana na mão de algumas grandes empresas. Já estamos a fazê-lo. Já estamos Já a o fazer. fazemos, aliás. Ou seja, vai ficar ainda pior. Não sei. Não sei. Como tu tens uma variedade de exigências, ou seja, como aquilo que nós falámos no início da nossa conversa, como há uma tendência das pessoas serem cada vez mais exigentes em termos da qualidade dos alimentos, vais ter sempre, um mercado específico que pode ser satisfeito por esses agricultores. Qual? Precisamente de agriculturas mais biológicas ou mais Mas exigentes. vou fazer desse ponto de agriculturas mais biológicas com robôs treinados por inteligência artificial que não Mas precisam sabes, de químicos. vou usar um sentido figurado que uso muitas vezes com as minhas equipas, que é quanto maior forem as bolas, a tal dimensão das empresas, quanto maior forem as bolas, mais espaço há entre elas. Isso é interessante. Explica lá isso com mais detalhe. Ou seja, se ocuparmos esta sala com bolas Grandes. de 3 metros de diâmetro, vai haver muito espaço livre, correto? Se ocuparmos esta sala com berlindes e enchermos a sala de berlindes, vai haver menos espaço livre. Uhum. Portanto, quanto maior forem as bolas, mais espaço livre vai haver para. Se calhar não serão nichos, porque o espaço livre, quanto maior for a bola, se calhar o espaço livre é muito grande. Portanto, eu acho que nós temos Ou também seja, que. maior disponibilidade para nichos. Sim, eu acho Exatamente. que no fundo o que está a dizer é que quando tens uma empresa muito grande, ela também não olha para mercados muito pequenos. Tal e Não é? qual. Não- Portanto, não eu se acho dá que o vai trabalho. sempre haver espaço para o tal Eu equilíbrio concordo contigo. entre as grandes companhias que possam vir para a nossa atividade, as médias empresas familiares, como tantas há no nosso país e no nosso tecido empresarial, e até as microempresas que são importantes e que ocupam também aqui um papel em diferentes áreas. Eu acho que sim, tens Acho que razão. sim, acho que é um excelente ponto. Mas Agora, mas tu levantaste aí uma questão que eu gostava de abordar, então aborda lá. Hã? Aborda? que tem a ver com os robôs e a Uh. dificuldade dos robôs se deslocarem. Hum. Portanto, de facto, é muito curioso porque, por acaso tinha observado isso, a maior parte dos robôs que são feitos são robôs com pernas. Humanoides. Portanto, ou são humanoides, ou são cães, ou seja,
ou tem 4 patas ou tem 2 pés. Preferência, não é? Portanto, ou seja, nós não contemplamos outras hipóteses que possa haver. Eu acho engraçado tu chamares 4 patas e 2 pés. Porque se tem 4 é porque é patas, se tem 2 é porque é pés. Pois, porque nós, é verdade. As nossas patas transformámos em mãos, não é? As outras 2. Portanto, eu acho que nós aí devemos, a humanidade vai aprender com a natureza. Mas olha que já tem aprendido. E penso que, epá, há uma variedade incrível. Aliás, há algumas experiências a esse nível, muito interessantes, que é, por exemplo, utilizar a forma de locomoção das minhocas ou das cobras, não é? Que é muito mais, muito mais, muito mais fácil deslocar-se em situações complexas, não é? Ou das centopeias, não é? Uhum. Portanto, ou seja, há um conjunto de outras espécies que nos circundam, que têm formas de locomoção, criaram formas de locomoção que lhes permite ir aos sítios onde nós não conseguimos ir ou E os outros não fazer conseguem. determinadas tarefas, né? Por acaso, para quem seguir o Bitalk Live, num dos primeiros episódios nós falámos exatamente sobre robôs e mostrámos uma série de vídeos de robôs super estranhos. Ok. Mas eu concordo 100% contigo, que é, existe uma data de animais que evoluíram e que nós conseguimos replicar a forma deles trabalharem ou de se mexerem, tendo em conta o tipo de tarefas que fazem. Dou-te um exemplo que tu vais gostar muito, que é as abelhas, não é? Portanto, as abelhas voam, são muitas, porque elas têm que recolher muito pólen. Então já tens uma série de robôs que parecem enxames, que são pequenos, por exemplo, pequenos drones, porque têm que fazer tarefas em que é preciso muitos deles. Então todos os pequeninos vão todos, estão um bocado a imitar as abelhas. Um bocado dos espetáculos que fazem os chineses, não Por é? exemplo, os espetáculos também que fazem no céu com robôs. Já agora, para quem viu um espetáculo desse ao vivo, aquilo, coitadinho do fogo de artifício, né? Aquilo fica, é muito mais incrível. E começas a ter outras coisas, como falaste bem, os rastejantes. E vi agora há pouco tempo uma equipa na China que desenvolveu um robô que é o quê? São umas bolas. Não sei bem que animal é que aquilo imita, mas são umas bolas que têm sucção e conseguem se colar umas às outras. Uhum. Mas trabalham como um organismo só. Então conseguem subir qualquer obstáculo, né? Conseguem se empilhar, conseguem fazer uma data de coisas engraçadas. Pois, eu acho que E isso vai ser uma revolução incrível nessas áreas. eu também acho. Porque de facto a tecnologia permite cada vez soluções mais diversas e temos cada vez mais meios para poder implementá-las. Sem dúvida, e cada efetivamente. vez mais investigação e mais inovação. Nós temos E conseguimos colocar a inteligência nessa bicharada toda. mas nós temos um prémio Inovação Agricultura, portanto, para premiar anualmente projetos de investigação e desenvolvimento de novas tecnologias. É um prémio Timac Agro e Expresso, uma parceria que fizemos com o Expresso e que o ano passado premiou justamente um robô que foi desenvolvido pelo Inesctec, portanto, um instituto português. Robô esse que está a ser desenvolvido para fazer, com uma só passagem do robô, um conjunto ali de, digamos assim, de operações na vinha que até agora têm que ser feitas de forma manual, Com com várias várias passagens equipas. de máquina, etc. E assim o robô, numa só passagem, acaba por fazer ali várias operações numa só. Ou seja, quando ele passa pela vinha, quando chega ao fim, já saem garrafas de vinho. Exato. Ainda não, ainda não. Ainda Começa não, sem mas vinha e no final saem garrafas de vinho. Isso é engraçado. Mas essa automação também faz com que, no fundo, seja necessário pessoas mais qualificadas, não é? Aquele que estamos a falar já quase agricultores, cientistas e engenheiros, mas exatamente. também muito menos. Ou seja, menos quantidade dessas pessoas qualificadas. O que volta ao tema assustador da inteligência artificial, que é que nos vai roubar os trabalhos. Mas Então as em pessoas que todas as fazem as áreas. podas vão fazer o quê? Mas atenção que hoje, Mas hoje já não há pessoas para fazer as podas. O exatamente. problema é esse. Hoje já temos estes fluxos migratórios, não é? Claro, Que estão claro. tanto na ordem do dia e nomeadamente nesses trabalhos agrícolas de terreno, a percentagem hoje de portugueses é bastante diminuta, não é? Depende de caso para caso e de zona para zona, mas se não fossem realmente esses operadores, esses migrantes que vêm para o nosso país, disponíveis para trabalhar na agricultura, de sol a sol, nas podas da vinha, uma série de operações que são manuais,
já seria muito complicado termos mão de obra para. Portanto, eu parece-me que voltamos ao mesmo. Vai sempre haver aqui um equilíbrio, parece a mim. Isso é Havemos de aquela, arranjar outras ocupações, não é? isso é aquele assunto dos bicos, não é? É. Portanto, o pessoal diz, pá, as pessoas não estão disponíveis para ir fazer a poda na vinha, não é? E por isso trazemos os imigrantes. Mas a questão Ou para muitas a vezes, apanha há quem de... diga é que as pessoas não estão dispostas a ir fazer a poda na vinha por aquilo que estão a pagar para fazer isso. Não é? Atenção que hoje o valor que é pago por dia de trabalho nas vindimas, nas podas, são valores que, enfim, não vale a pena estarmos aqui a entrar no detalhe, mas hoje são valores que não têm nada a ver com, às vezes, aquilo que era no passado ou com São algum superiores? preconceito que nós achemos que as pessoas são mal pagas. Sim, no passado nós Hoje, trazíamos escravos da África para fazer isso. hoje não na é? agricultura, quem Agora já é tiver diferente. disponível, os valores por dia, tal como nós sabemos, um pedreiro, um canalizador, nós sabemos quanto é que custa por dia um pedreiro hoje, não é? Qualquer um de nós. E na agricultura os valores também estão muitas vezes na mesma ordem de valores. Depende, de realidade para realidade. Uhum. Não quero generalizar. Isto para dizer o quê? Acho que hoje não é tanto a questão do salário, é mesmo a disponibilidade das pessoas, tal como assistimos, por exemplo, na restauração. Também não há muita gente que hoje, sobretudo depois do Covid e de termos começado a ficar em casa, perdeu-se muita mão de obra que havia, não é? na restauração, e também temos aí que estar a optar por outras nacionalidades que estão disponíveis para fazer esse trabalho, e muitas vezes nós não estamos, nós portugueses. Mas a verdade é que a agricultura moderna depende de baixar os custos de mão de obra, né? Porque, como falámos no início, né, o que tu queres maximizar o lucro. Portanto, quanto mais baixo for o custo laboral, o custo de mão de obra, mais margem tu vais ter na venda do teu produto, o que torna ainda mais interessante para estes donos destas produções colocar robótica, colocar Admito que automação, sim, admito que Sim, sim. sobretudo quando eles começarem a baixar de preço. os não é? robôs. Os robôs, porque neste momento os robôs ainda são muito caros, mas a partir do momento que se começa a ter já casos concretos e experiências que demonstrem a eficácia da robótica para desempenhar determinado tipo de tarefas, vai ser absolutamente Mas hoje inevitável a já massificação. assistimos no nosso país com muita frequência, por exemplo, a utilização dos drones na agricultura, para semear, para fertilizar, para um conjunto de operações em que os drones hoje nós já os vemos, contactamos com eles, temos empresas prestadoras de serviço, temos agricultores que têm os seus próprios drones e que os utilizam nas suas explorações. O terreno está úmido, não se consegue entrar com o trator e hoje, por exemplo, temos a opção dos drones que podem resolver dificuldades que acontecia, que era estarmos uma semana, 15 dias sem conseguir entrar na terra, ou mais, e há a chuva que provoca um conjunto de doenças e que às vezes têm que ser as plantas ajudadas a resistir a essas doenças. E portanto hoje temos já aqui muita tecnologia. Só um apontamento que gostava de dar também. E há pouco o Tocha falava nisso e é verdade. O agricultor tem que ser um polivalente. Porque ele não tem que ser só o tal engenheiro da área da nutrição, dos solos e vegetal. Ele tem que ser também um farmacêutico, que se for necessário, um antibiótico, uma vacina, que ele tem que também saber dessa área. Ele tem que ser gestor, porque ele é um empresário. Ele tem que ser advogado, porque hoje a atividade é com muita lei, com muita burocracia. Marco, ele precisa de um bom agente de inteligência artificial. E No fica futuro isso poderá tudo. ser, mas hoje o agricultor realmente tem uma panóplia de responsabilidades a seu cargo que é efetivamente brutal. Portanto, é uma atividade muito complexa. Mas mesmo o trabalho que é feito, eu estava aqui a ver com a minha frigideira AI aqui, fala em valores diários de 35 a 50 euros por dia. Esses valores muitas vezes já não é fácil arranjar ninguém. Trabalha a peça 10 a 30 cêntimos por quilo, morangos, uvas, frutos vermelhos, e um salário mensal para efetivos à volta de 820 euros, podendo ir até 1200 euros para trabalhadores mais experientes. Nós muitas vezes, Atenção, em períodos sazonais, Pois, não é? esse é um problema. Claro. Mas Não, diz mas é também que que hoje- 80% da força de trabalho vem sobretudo do Bangladesh, Nepal e Índia. exato, mas é que hoje, atenção que eu conheço de realidade, de clientes, etc., hoje por 35 euros não arranjamos ninguém para fazer vindimas.
em certas regiões do país, nem por 50 euros por dia arranjamos. Portanto, Então tu que estás mais portanto dentro desta área, esse Copilot não está como é que tu totalmente olhas, atualizado. como é que tu olhas para este problema da força de trabalho ser de migrantes? Portanto, a questão é, do ovo e da galinha outra vez. Nós não temos portugueses a trabalhar no campo porque temos essas pessoas que vêm desses países que estão dispostas a trabalhar por um salário mais baixo e, como tal, os agricultores podem pagar esse salário, então preferem pagar menos. Se nós não tivéssemos essas pessoas, nós estaríamos portugueses a trabalhar no campo? O que eu acho é que efetivamente hoje nós, na nossa empresa, eu também, ainda ontem estava no Minho durante grande parte do dia, jantei no Douro, em Vila Real, e hoje estou aqui em Lisboa. Portanto, nós corremos e vou com muita frequência aos Açores, a todas as regiões do país. Regra geral, a força realmente trabalhadora no campo, e então em determinadas regiões em que, sei lá, lembro-me de um cliente nosso, agricultor, que tem 1200 funcionários. 1200 funcionários, dos quais, na altura partilhava, não sei se são 200 que são portugueses, não quero enganar-me. Estamos a falar de uma propriedade de pequenos frutos, portanto, os mirtilos, as framboesas, etc. E são 800 são estrangeiros. Portanto, e ele diz que se não forem os estrangeiros, que seria muito complicado conseguir ter mão de obra para satisfazer as suas necessidades. Portanto, eu acho que há claramente uma necessidade. Se calhar, se não houvessem os estrangeiros e se houvesse aqui outro tipo de políticas, se calhar também teríamos portugueses para fazer esse trabalho. Mas penso que também que os tempos vão evoluindo e se calhar hoje também nem sempre temos essa disponibilidade nacional, e eu acho que aí também temos hoje esta opção, e desde que as coisas bem geridas, bem coordenadas e bem integradas, acho que pode ser positivo para todos, para nós, portugueses, Portanto, vamos e para quem se junta a nós. No futuro vamos substituir os estrangeiros por robôs estrangeiros. Robôs made in China. Exatamente. Se é Vamos ver possível. agora com as tarifas do Trump, se os robôs, e que a Europa também pode colocar, se os robôs cá chegam. Mas sim, eu compreendo o que estás a dizer, mas por outro lado também vemos portugueses que imigram para irem trabalhar para outros países A e fazer também vão as trabalhar mesmas, para a agricultura, exatamente, a fazer as mesmas apanhas. só que recebem muito mais. Portanto, se calhar é um problema de pagamento, ou seja, de salário, de remuneração, de incentivos. Tens muitos É portugueses verdade. que vão para a França, não é? Mas Apanhar os reparem numa mesmos coisa, morangos e hoje eu ouço mirtilos. com frequência pessoas amigas, e aqui entre nós, queixar-nos do preço a que está o ir jantar fora. Que há uns anos atrás, em Lisboa ou no Porto, jantávamos fora, comíamos bem, por valores bastante simpáticos vistos à realidade de hoje, e hoje, quando vamos jantar fora, custa bastante mais dinheiro, Depende de onde é que tu vais jantar, obviamente. também. Mas Se já não calhar há antes muitos jantavas restaurantes, numa tascazinha e agora queres já não jantar há num muitas restaurante tascas, fino. e quando morrerem esses senhores que têm essas tascas, acabam essas tascas. Sim, mas também não é só nas tascas. Olha, no McDonald's agora, se tu quiseres ir comer ao McDonald's, tens que pagar pelo ketchup. O que eu quero dizer é que tudo isso é verdade, nós devemos pagar mais, mas depois nós não queremos pagar mais. E para as pessoas receberem mais, nós também temos que pagar mais. Temos que pagar mais pela maçã, temos que pagar mais pelo tomate, temos que pagar mais por tudo. Mas o que as pessoas dizem é, bora receber mais primeiro e depois vamos pagar mais. Mas depois queixamos do custo de vida que está a aumentar. Portanto, eu acho que isto é sempre uma equação muito complexa, sinceramente, porque também concordo, também acho que o agricultor tem que receber mais pelas suas produções. Há culturas que estão a ser pagas abaixo daquilo que é o valor correto, justo, ou que deveriam estar a ser pagas. Mas também Porque, isso porque é... também aí tens, repara, mas também aí tens uma distorção do mercado, não é? Porque os compradores também estão concentrados É e verdade? ditam os preços. Estás a falar das grandes Estou a superfícies que falar das compram grandes grandes superfícies, quantidades. claro, compram grandes Claro, quantidades e tem ditam um os peso preços. grande no mercado. E não só os preços, como as condições de compra, não é? Quando é que pagam e por aí fora. Mas provavelmente essas grandes superfícies vão ter outras queixas, como por exemplo, pá, se eu meto um preço mais alto, as pessoas não compram. E até E é verdade. defendem e que desempenham aqui também um papel social, porque no fundo acabam por ser eles também que vão
criar condições para não haver uma inflação maior, para não haver um aumento do tal custo de vida. O problema é que Portanto, devemos depois ver eles, isto de vários prismas, não é? Agora, o problema é que tu depois concorres com outros produtos, não é? Ou é, seja, a questão dos preços é há bocado sempre falámos complicada. da França, não é? A França de facto pode pagar mais na apanha, portanto, mas depois tem um conjunto, uma política, mas a França é um dos grandes sorvedores de fundos europeus para a agricultura. Portanto, ou seja, tem uma agricultura muito mais subsidiada. Depois consegue vir aqui, se calhar, com produtos mais baratos. Mas também olhas para a França e vês os agricultores na rua. Claro, eles também não estão satisfeitos. Também sofrem concorrência de terceiros, não é? Mas, quer dizer, senão nós caímos também neste absurdo que é, nós temos da melhor laranja do mundo, não é? Temos laranjas excelentes e as nossas laranjas apodrecem na árvore e nós comemos laranja importada. Penso que hoje não assistimos a isso. Eu, quando comecei Não nesta assistimos. atividade, Oh, havia campanhas, e lembro perfeitamente, no Algarve, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, em que isso acontecia com muita frequência, não justificava apanhar, etc. Hoje, globalmente, eu acho que hoje há procura, hoje nós consumimos a nossa fruta. epá, hoje no Algarve não vês tanto isso porque eles cortaram as laranjeiras e puseram abacates. Exato. Não, mas há muita área de laranja, é uma zona muito importante na produção de citrinos e a área de abacate não é uma área assim tão importante. É importante para a nossa dimensão, que somos um país sempre pequeno e tudo o que façamos tem alguma importância, mas honestamente não. Claro que pode haver um equilíbrio, porque o agricultor, em vez de ter só laranja ou citrinos, acaba também por ter aqui uma outra cultura alternativa, também é benéfico na tal biodiversidade que há pouco falávamos. Ahm, e o que eu quero dizer é que hoje, globalmente, nós já não assistimos a essa problemática de ficar a fruta toda por apanhar, porque não há consumo, porque não se come. Bom, depois há outras questões comerciais, isso é verdade, mas penso que hoje também. Não é porque não se come, Marco. É porque não a apanham. Não compensa. Não compensa, ela não tem a dimensão adequada, não tem. Epá, Não, eu honestamente acho que hoje o agricultor é muito profissional, temos uma excelente produção de fruta e quando acabarmos este podcast, experimentem ir ao supermercado e vejam também a quanto está a laranja, porque também, enfim, tem que ser paga e o agricultor também tem que receber pelo seu trabalho, né? Há um problema aí no que toca à regulamentação europeia, ou seja, hum, eu produzir alimentos noutros países fora da União Europeia, não é? Não tenho tanto constrangimento em termos regulatório e de normas que tenho que cumprir. Sem dúvida. Sente-se isso, ou seja, os agricultores falam Há sobre pouco isso. falávamos na questão dos transgénicos, esse é um exemplo. Portanto, nós proibimos na União Europeia poder utilizar, exceto uma ou outra exceção que está aprovada para sementeira na União Europeia, falo nomeadamente da cultura do milho, e nós cá não podemos utilizar determinadas tecnologias que já são utilizadas noutras áreas do mundo, na Argentina, no Brasil, Já estás a falar já estás a falar das Monsantos. por exemplo. Não só, mas é se calhar o caso que assalta todo o nosso imaginário. Mas depois nós não podemos cá utilizar determinadas tecnologias, Mas agora vamos mas explicar depois o que é. podemos importar. Mas vamos explicar o que é isso. Um bocadinho. Aquilo na prática, deixa ver se eu estou errado. Mas a ideia que eu tenho de tecnologias como a da Monsanto é o agricultor compra as sementes à Monsanto, por exemplo, não é? Ou a outras empresas. Ou outra empresa semelhante. Esse compra o milho, portanto, esse milho é semeado, tem que ser tratado com determinado tipo de produtos que só servem daquela empresa, quem ele comprou, Porque maximizam a produção. porque se aplicar aos outros não tem o mesmo efeito. Portanto, Sim. aquilo cresce, ele colhe o milho, e esse milho ele vende. Já está vendido, na verdade, já tens os distribuidores a quem ele vai vender muitas Pronto. vezes. Esse milho não é semente, portanto ele não pode pegar uma parte desse milho, guardá-lo para o ano seguinte e plantá-lo, porque ele não vai dar nada. Tem que voltar a comprar à Monsanto ou a outra qualquer novamente semente. É assim, não é que funciona? Não, mas reparem, a cultura do milho. Ou seja, é uma dependência total do a cultura do agricultor à milho, empresa. qualquer agricultor que semeia milho, todos os anos compra semente, chamamos de semente nova. Está bem, mas o potencial tradicionalmente produtivo o é maior. agricultor não fazia isso.
Tradicionalmente o que o agricultor fazia era Sim, guardar uma guardava uma parte. parte que pode acontecer em Esse- certas culturas, como há pouco falávamos, do arroz, etc. Nós podemos guardar e não há perca de potencial produtivo. Poderá haver alguma perca de algumas características, mas globalmente não há perca de potencial produtivo. E portanto nós muitas vezes podemos utilizar uma semente que guardamos para voltar a semear, ok? No caso do milho e de outras culturas, mas do milho em particular, a semente que nós guardamos perde bastante potencial produtivo se a voltarmos a semear para Pá, o ano. desculpa lá, não acredito nisso. Não acredito nisso Mas é a mesmo. realidade. Porque senão nós não tínhamos milho hoje. Portanto, ou seja, Certo, isso- mas tecnicamente Mas é não a Mas eu acho realidade. que é uma consequência da manipulação que nós fizemos claro, ao é milho que nós manipulação temos hoje. genética. Tu vais ao Peru e tu não tens uma variedade de milho, tu tens dezenas de É verdade. variedades de milho completamente diferentes. E grãos que não têm nada a ver uns Nada a com os ver, outros, de e de cor, cores diferentes, exatamente. etc. E dimensões e por aí fora. E eles continuam a ter esses milhos. Não já na quantidade que tiveram, porque também já houve a invasão das Monsantos e tais, mas eles têm esses milhos. E têm esses milhos há milhares há milhares de anos, não é? E cultivam-nos, portanto, e guardam as sementes e voltam a plantá-las. Portanto, e ainda Aliás, tentam segundo a preservar história, isso. o milho entra no continente europeu, se não me equivoco, pelos Açores, por Santa Maria, portanto, Não, eles penso que vêm da vindo América da do América Sul, do Sul. tal como vêm outras culturas, como vem a batata, não é? Por exemplo. Exato. E o tomate não sei se vem daí. Mas eu acho que Mas- isso é a consequência da concentração. Por exemplo, 60% do Não, isto é mercado mundial de consequência da sementes, manipulação. 60% do mercado mundial de sementes é controlado por 4 empresas. Pronto, isso é um absurdo, não é? Quer Portanto, dizer, vocês estão a dizer o mesmo. O que o Marco está a dizer é, hoje, agora com digam-me a lá, diversidade genética que nós temos, o milho vai perdendo força, ou seja, que for, as culturas vão perdendo força. Se nós tivéssemos o material genético que nós tínhamos antigamente, provavelmente não seria esse o caso. E nós Pronto, temos agora- muitos bancos de sementes, agora mas as sementes estão lá. digam-me por favor, como é que nós podemos falar em soberania alimentar numa situação dessa? Em que há cada vez a maior dependência alimentar de meia dúzia de empresas. Embora me parece que a soberania alimentar tem a ver mais aqui com a capacidade que nós, enquanto Estado, enquanto país, consigamos produzir para responder É às verdade, nossas sem necessidades, dúvida. Mas independentemente se tu não depois tiveres, desses- controle sobre as sementes, não tens controle sobre a produção. Não és soberano. Não és soberano. mas reparem uma coisa, nós, não sei se vocês gostam, eu gosto de comer uma maçã Pink Lady e essa maçã também foi uma variedade que foi desenvolvida, que eu gosto, que gosto do sabor, que gosto da aparência e, portanto, cada produtor que produz Pink Lady ou que compra uma árvore Pink Lady certificada tem que pagar um royalty a quem teve aqueles custos de desenvolvimento. Portanto, eu acho que nós também não... Mas se nós tivermos um cataclisma qualquer, como de quase que tivemos com o Covid, e houver rupturas de fornecimentos a nível mundial, não é essa maçãzinha que nos vai safar, de Não. certeza absoluta. Não vai nada, até porque nós importamos 80% da fruta que consumimos e 60% dos cereais que nós consumimos. Portanto, Pronto. de soberania alimentar não temos, estamos muito longe. A soberania que estamos a falar, na minha opinião, prende-se com realmente nós temos a capacidade cá, independentemente da origem, da variedade, da árvore que estamos a plantar no nosso pomar ou no nosso quintal. Pronto, acho que isso é uma outra parte. Eu acho que o mais importante é realmente nós conseguimos produzir. E hoje, por exemplo, ao nível da fruta, temos graves problemas na região oeste do país para produzir a nossa pera, por problemas fitossanitários que estão a afetar os pomares e que fazem com que muito produtor desista, não é? E arranque pomares porque não consegue combater determinadas doenças. Portanto, agora, voltamos ao mesmo. Como é que nós podemos também resolver isto? Eu penso que tem que ser novamente sempre aqui soluções muito integradas. Acho que não vai haver aqui a cura para todos os males com uma solução miraculosa. E passa por coisas que temos aqui a falar também, concordo, com a tal biodiversidade, com o tal equilíbrio dos nossos sistemas, mas onde tenhamos claramente que aliar também uma coisa que é sempre fundamental, ou seja, a agricultura tem que claramente pôr maçãs para as pessoas comerem, tem que pôr pera em quantidade que satisfaça aquilo que as pessoas querem comer, tem que pôr arroz, tem que pôr tudo, não é? Tá bem, mas portanto, nós temos isto é esta muito dependência. consumo. Se temos esta dependência que o Tocha ainda agora enunciou, Tal e qual é qual. a porcentagem? Esse problema é grave. 80% da fruta, 60% dos cereais. 80% da fruta, 60%. Como é que nós temos que comer?
tal. E Como é que tu podes dizer que nós temos que colocar Mas isso repara, nisso? é um tema que tu também já levantaste várias vezes, que é a soberania alimentar é uma antítese da globalização e do comércio livre, não é? Certo? E portanto, na verdade, este movimento que está acontecendo nos Estados Unidos com o Donald Trump da colocação de tarifas, etc., para incentivar a produção local, que é um movimento contra a globalização, não é? Contra o comércio livre mundial, de protecionismo dos seus próprios países, eh, estás a advogar basicamente políticas do Donald Trump para Portugal, é isso que estás a dizer. O que eu estou a dizer é que nós temos que efetivamente pensar muito a sério em termos a capacidade de produzir alimentos que a gente necessita. Senão Estamos lixados. estamos lixados, não é? E somos um portanto, país pequeno. e somos também um não país temos- pequeno, Não somos um temos país uma área mais que nos uma permita razão. responder a tudo o que são as nossas necessidades. Sim, mas desculpa, a área está ao abandono, já vimos Nós, isso. Né? nós somos um país pequeno, mas temos as terras ao abandono. Mas Portanto, nós não hoje, vamos... por exemplo, que às vezes é alvo de crítica, mas hoje temos a região sul do país. Volto a dizer, quando eu comecei a trabalhar nesta empresa, nesta atividade em 1999, portanto foi no século passado, acabado de sair da universidade, o sul do país, o Baixo Alentejo, não é o que era hoje, não havia o Alqueva. O que Portugal produzia eram, grosso modo, naquela região, cereais, trigos, pouco competitivos, porque o norte da Europa é muito mais eficaz, tem um clima muito mais favorável, trigos ou culturas de cereais de sequeiro, portanto sempre com baixíssimas produtividades, uma péssima rentabilidade para o agricultor, que aquilo não dava, aquele tipo de culturas, e hoje somos, por exemplo, autossuficientes em azeite e Epá, mas e repara, exportamos. Sim, mas é só exportamos azeite. Ou seja, o que houve a tendência é a especialização. A Temos questão os amendoais também, temos um conjunto de outras culturas naquele perímetro de rega que, pronto, que eu acho que vieram trazer outra qualidade à nossa... Marco, mas esse é o grande problema, é qual é o nosso caminho, qual é o caminho que queremos seguir. A tendência vai ser continuar a haver essa especialização em que nós produzimos cortiça e azeite e estamos contentes e mais qualquer coisa Comércio livre global. e vendemos para todo o lado e trocamos isso por cereais e por Pois é. fruta, não é? Ou se os mercados vão se fechar aos poucos e, portanto, o custo que vamos ter de importação vai ser muito maior do que aquele que é hoje e necessitamos produzir internamente e sermos mais autónomos do ponto de vista alimentar. Ou seja, qual é a tendência? Isto é por ciclos. Como diz, e temos lições no livro do Bital, que temos que nos preparar para estar preparados. Exatamente. Temos que preparar para estar preparados. E nós, para nos prepararmos para estarmos preparados, nós temos que estar preparados para sermos autónomos o máximo possível. E a verdade é que Sermos soberanos. isto é os dois temas que estávamos a discutir, não é? Por um lado, nós produzimos mais em menos. Nos últimos 40 anos, nós perdemos 500 mil hectares de área agrícola. Mas a verdade é, como estávamos a falar há pouco, produzimos mais. Portanto, se nós produzimos mais por hectare, se nós não tivéssemos perdido estes 500 mil hectares de área agrícola, então produzíamos ainda muito mais do que aquilo que estamos a produzir agora. Claro. Agora, repara, porquê é que nós não produzimos mais? Porque os franceses não querem que a gente concorra com eles. Ok. Não é? Já apoiaste o Trump neste episódio, agora vamos para a destruição da União Europeia. E não levem a mal, eu trabalho numa empresa francesa, num grupo francês. Eu acho vais defender Eu os acho que os franceses. Pronto, vá. franceses querem também o nosso bem, têm muito carinho pelo país Portugal. E, Epá, portanto, tu agora estás a eu tentar acho estás a tentar ser politicamente correto, eu acho que os porque franceses senão querem o nosso bem. chegas lá à empresa e... Não. Não, Epá, mas sim, é realmente, acho que é um tema muito complexo. é complexo, mas repara, na verdade, quando tu tens um sistema concorrencial competitivo, as coisas funcionam de determinada maneira. Ou seja, nós quando entramos na União Europeia, ou no mercado único europeu, na altura, ou na CEE, portanto, na altura era a Comunidade Económica Europeia, não é? Uhum. Portanto, for-nos colocado um conjunto de condições que, em bom rigor, prejudicaram imenso a nossa atividade produtiva. Nós tivemos condições nas pescas, de redução de pescado, portanto, abatemos barcos à fartazana, portanto, ou seja, a União Europeia deu montes de dinheiro para abater barcos de pesca, não é? Nós tivemos restrições e tivemos que nos livrar de uma data de culturas que tínhamos, falando diretamente na agricultura, deixámos de produzir simplesmente. Porquê? Porque
questões de competição, mais nada. Tivemos questões com o leite e com a carne e com tudo e mais alguma coisa. Portanto, houve restrições claras que têm a ver com a regulação de produção ao nível de toda a União Europeia, ou seja, quando se olha para a Europa como um todo, e que nos colocaram condições, mandaram arrancar não sei quê para produzir por não sei quantos, por trocar por outra cultura e por aí fora, não é? Tá bem. Mas em troca disso, deram-nos outras coisas, né? Deram-nos Está bem. dinheiro para a gente investir e Agora, construir boas autoestradas. pronto, agora temos autoestradas, mas não temos alimentos. Mas temos, eu acho Vamos que temos. comer pedra. E também vivemos numa União Europeia que também, e não só, e num mundo cada vez mais global e aquilo também que não temos aptidão para produzir no nosso país, ou que não temos massa crítica para realmente, sei lá, a questão dos cereais, se calhar tínhamos que fazer como noutros tempos, que era transformar quase o país todo no celeiro de Portugal para conseguirmos ter cereais para abastecer as nossas Agora necessidades. vou-te fazer uma pergunta. Tu tens muito carinho pelos franceses. E se a União Europeia acabar? Eu acho que nós não, nestas coisas também Vamos também não não podemos viver desaparecemos. do X, não é? Temos que, eu acho que estamos na União Europeia Não, e é nessa realidade. nós vivemos dos SIS. Nós estamos a ver com o SI tudo continuar bem. Se tudo continuar bem, este modelo funciona e continuamos todos bem. Não é? Mas não queremos ver o cenário de que, e se não for assim? Não é? Se for assim, está tudo bem. E estamos todos na boa. Mas se não for assim, não vale a pena discutir. Não sei se está tudo bem, estamos todos na boa. Temos vários problemas para resolver Pois, está também. bem, ok. Exatamente. Mas isto é um mega problema, né? Desse ponto de vista. É. Que não se resolve de um dia para o outro. Leva-se dezenas de anos a resolver. E temos outra questão que eu acho que nós teremos sempre grande dificuldade pela nossa dimensão, pela dimensão do nosso território, pelo nosso clima, pelas nossas características, teremos grande dificuldade em sermos soberanos, não é? Do ponto de vista alimentar. Poderemos ser noutra cultura, poderemos reduzir a nossa dependência, mas não. Penso que é uma situação sempre difícil de conseguirmos ser autossuficientes em tudo. Agora, compreendo e acho que isto tem a ver muito com as políticas, por um lado, europeias, mas também com as políticas nacionais, por onde é que deve ser aqui qual é que deve ser aqui o nosso caminho. Sim, eu acho que o risco aumentou drasticamente desde a última administração dos Estados Unidos que foi eleita, em que tem uma estratégia clara de protecionismo do mercado americano, e como os Estados Unidos, durante muitos anos, foram o líder, aliás, durante muitos anos foram o líder da globalização, não é? Espalharam o dólar por todo lado e criaram um mundo global de comércio livre. Quando eles invertem o seu caminho, todo o mundo vai sentir, não é? E isso, sem dúvida, que também nós vamos sentir. Portanto, eu acho que pela primeira vez nós estamos a andar um bocadinho no sentido contrário da globalização. Eu acho que é um ciclo, mas que é um ciclo que vai durar, tal como o último ciclo foi um ciclo numa direção, este vai ser um ciclo noutra direção. Acredito que eventualmente o futuro da humanidade passa por um mundo global. Nós somos uma raça, né? Nós não temos que ser países. Se calhar se aterrassem uns extraterrestres aqui no planeta Terra, isso ajudava nós a resolvermos os problemas entre os países, termos um inimigo em comum, externo. Ou se calhar temos que ir para Marte e temos que começar a explorar outros planetas para começarmos a ver isso dessa forma. Acho que é mais por aí. Mas qualquer Mais das formas, é mais provável isso por aí. acontecer. Mas qualquer das formas, claramente nos próximos tempos vamos viver isso. E é um desafio novo. É um desafio que, obviamente, ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas acho que é um tema muito relevante para se discutir. Mas pronto, nós na nossa sociedade decidimos discutir outros temas que são completamente desnecessários e não relevantes. Bem, como costumam dizer os romanos, pão e circo. E os problemas esses, não queremos falar deles. Mas é para isso que nós temos o Bitalk, exatamente para falar desses problemas, para explorar esses temas, os temas mais difíceis. Duram mais tempo os episódios? Duram, mas é a única forma como nós temos de ir mais a fundo nos temas. Marco, agradecer-te mais uma vez por teres vindo. Uma excelente Obrigado, conversa eu. sobre alimentação, sobre plantas, sobre genoma. Passámos por uma data de temas. Já sabem de certeza que tu conheces alguém a quem este episódio vai ser útil. Partilha com ele este episódio, partilha com ele o Bitalk. Se é uma pessoa que também que poderá ou não querer empreender no futuro, partilha com ele um livro, oferece-lhe um Sobretudo se livro do quiser Bitalk. empreender na agricultura. Sobretudo se quiser, exatamente. Alguém que quer empreender na agricultura claramente precisa do livro Pensa em Grande, Faz Agora. E se estás em Deep Work e precisas de te concentrar melhor, já sabes os Nutrópicos do Bitalk. Podes ver o nosso episódio com o Paulo em que falámos sobre isso e explicámos tudo o que é que está à volta desses Nutrópicos. Também está disponível no nosso site. Marco, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado, foi Marco. um gosto. Obrigado a todos. Dan,